Terremotos, infelizmente não podem ser previstos, mas graças ao progresso feito pela geologia nas últimas décadas, podemos pelo menos tentar identificar regiões onde existem as condições ideais para a sua ocorrência. Sabemos que a crosta da Terra é formada por camadas, uma delas é chamada placas tectônicas, grandes porções de crosta, em pequena extensão. E também existe o manto superior, que se movem continuamente lado a lado, como peças de um quebra-cabeça gigante. Além das 20 placas principais, existem também as chamadas microplacas, que são menores em tamanho. Bem, e as regiões de onde vêm as placas tectônicas, em contato umas com as outras, são as chamadas zonas de subducção, onde a menor placa energética tenta escapar da colisão mergulhando sob a maior. Muitos dos locais afetados por estas falhas, como o Chile e Japão por exemplo, são infelizmente conhecidos precisamente pelos terremotos devastadores que os atingiram no passado. Enquanto outra região, a Califórnia, atravessada pela falha de San Andreas, costuma sofrer potencialmente as consequências de um temível terremoto no futuro. O famigerado The Big One, ou o Grande, como é conhecido por lá. Nada comparado ao que poderá ocorrer em breve, em um trecho do litoral, localizado um pouco ao norte, aquele dominado pela Cordilheira das Cascatas. Esqueça os grandes terremotos que já vimos, esse será o Grande ao cubo. Algo que os moradores locais já apelidaram como o realmente grande. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei, e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. É verdade, em todo o mundo, não apenas na América, as pessoas sempre falam sobre a falha de San Andreas, e o grande terremoto que pode causar estragos na Califórnia a qualquer momento. No entanto, um estudo recente e bem documentado, explica que há um lugar do qual se fala muito menos, que num futuro próximo certamente será devastado por um terremoto muito mais grave. Não é à toa que nas últimas décadas, muitas das pesquisas sobre tsunamis e terremotos se concentraram em um lugar muito específico, a costa do noroeste do Pacífico, onde evidências crescentes indicam que episódios recorrentes de terremotos seguidos por tsunamis, ainda mais destrutivos, ocorreram no passado. A origem desses desastres, agora distantes no tempo, foi identificada há pouco tempo na zona de subducção de Cascadia, em uma falha que fica a cerca de 200 quilômetros da costa, e se estende por cerca de 1.100 quilômetros do Cabo Mendocino, do norte da Califórnia, até a ilha de Vancouver no Canadá. Cascadia, cujo nome em espanhol se refere à Cordilheira Vulcânica das Cascatas, estende-se para o interior, e paralelamente à costa, por um comprimento semelhante ao da falha. E agora acredita-se que toda essa região seja capaz de produzir terremotos, de magnitude 8 ou 9, tão devastadores ou mais, do que aqueles desencadeados na Indonésia em 2004, e no Japão em 2011. A zona de subducção de Cascadia é onde estão as placas tectônicas chamadas Juan de Fuga e Gorda, está colidindo com a placa norte-americana, e deslizando para baixo dela. As placas se movem lentamente, mas firmemente uma em direção à outra, mas atualmente, estão travadas nas áreas onde estão em contato. Mas eventualmente, chegará o momento em que a energia acumulada na colisão excederá gerada pelo atrito, e o que provavelmente será definido como o maior desastre natural da história da América do Norte. Mas como podemos ter certeza de tudo isso? E por que se fala tão pouco sobre essa catástrofe futura? Bem, há muitas razões, que vão desde o condicionamento da mídia, das muitas versões de Hollywood do cataclismo final, nomeadamente aquele que destrói a icônica cidade de Los Angeles, até o isolamento cultural de regiões selvagens, como Oregon e a fronteira canadense. Para responder à primeira pergunta, temos que lembrar
que antes de meados da década de 1980, pensava-se que o perigo de tsunamis na costa noroeste do Pacífico só poderia vir de tsunamis desencadeados por terremotos distantes, que chegariam com horas de aviso. A possibilidade de tsunamis locais na época levantou pouca preocupação. Isso se deveu principalmente ao fato de que não havia registros escritos de tais eventos, e acreditava-se que a zona de subducção de Cascadia não era capaz de produzir grandes terremotos. Até 40 anos atrás, nem se sabia que existia a zona de subducção de Cascadia. O último grande terremoto naquela área ocorreu várias centenas de anos antes, quando a costa do Pacífico ainda não era colonizada pelos europeus. Essas terras foram ocupadas por nativos americanos, que por nunca terem usado a escrita, não deixaram um relato escrito daquele terremoto. Sem vestígios e evidências claras de um cataclismo anterior, e de fato, a natureza cura rapidamente suas feridas, os colonos viram o valor daquela área, fértil, temperada, e aparentemente benigna. Rapidamente os colonos se apropriaram dela sem perceber seu perigo. 1 século e meio se passou, antes que alguém tivesse uma sugestão de que o Nordeste do Pacífico não era um lugar tranquilo, mas apenas um lugar que passava por um longo período de silêncio. E foram necessários mais 50 anos para descobrir e interpretar a história sísmica da região. A primeira pista veio da geografia. Quase todos os terremotos mais poderosos do mundo ocorreram no Anel de Fogo, o cinturão vulcanicamente e sismicamente instável do Pacífico, que se estende da Nova Zelândia, passando pela Indonésia e pelo Japão, através do oceano até o Alasca, e ao longo da costa oeste das Américas até o Chile. Vamos relembrar juntos a triste cadeia dos últimos 60 anos. Japão, 2011 magnitude 9,0. Indonésia, 2004 magnitude 9,1. Alasca, 1964 magnitude 9,2. Chile, 1960 magnitude 9,5. Foi somente no final da década de 1960, com o advento da teoria das placas tectônicas, que os geólogos conseguiram explicar essa tendência. Descobriu-se que o Anel de Fogo é na verdade um anel de zonas de subducção. A maioria dos terremotos na região é causada por placas continentais, que permanecem travadas contra placas oceânicas. Quase todos os vulcões são formados pelo deslizamento de placas oceânicas sob as continentais, que eventualmente atingem temperaturas e pressões tão extremas que derretem a rocha acima deles. Aparentemente, apenas a parte noroeste do anel não mostrou sinais de atividade sísmica, no passado ou presente. Havia uma lacuna no Anel de Fogo então? A prova definitiva para a solução do caso veio eventualmente do Japão, onde muitos documentos desse período foram descobertos, falando sobre uma onda enorme que devastou a costa. Aquela onda era claramente um tsunami, mas sua origem era desconhecida, tanto que foi definida em crônicas antigas como o tsunami órfão, ou seja, sem causa. Vários anos depois, em 1996, foi demonstrado que o tsunami foi causado por um terremoto de magnitude 9,0, que ocorreu na América do Norte, em 26 de janeiro de 1700. Graças a esta evidência, foi descoberto que algumas tribos nativas americanas também mantiveram e transmitiram a memória desse evento. As histórias referiam-se ao tremor da terra, ou às imensas ondas do oceano. Acreditava-se que eram lendas, mas na verdade eram relatos. E a partir das fontes escritas japonesas, juntamente com as não escritas dos nativos americanos, agora sabemos com razoável certeza de que às 21 horas, em 26 de janeiro de 1700, ao longo da costa oeste da América do Norte, ocorreu um dos maiores terremotos que o mundo já testemunhou.
A falha submarina de Cascadia se desintegrou em toda a sua extensão, produzindo tremores tremendos, com enormes tsunamis, varrendo o Pacífico até o sudeste da Ásia. O reconhecimento de evidências definitivas na documentação geológica nos diz que não foi um evento único, mas um desastre que se repetiu muitas vezes em intervalos irregulares, de centenas de anos. Evidências geológicas indicam que pelo menos 41 grandes terremotos ocorreram em Cascadia nos últimos 10.000 anos. Como nós sabemos? Bem, quando um forte terremoto ocorre em águas abertas, a agitação faz com que lama e areia comecem a fluir ao longo das margens continentais e para dentro dos cânions submarinos. Na planície abissal, fluem sedimentos grossos chamados turbiditos. Esses sedimentos são claramente diferenciados do material particulado fino, que se acumula regularmente entre grandes eventos tectônicos. A datação das partículas finas por meio da análise de carbono 14 e outros métodos nos permite estimar com grande precisão quando ocorreram grandes terremotos nos últimos 10.000 anos. Dividir 10.000 por 41 dá 243, que é o intervalo de recorrência de Cascadia, o número médio de anos que se passam de um terremoto a outro. Este período é perigoso por dois motivos: é longo o suficiente para construir uma civilização inteira, na pior falha geológica de um continente, e porque não é longo o suficiente para não se preocupar com isso. Já se passaram 315 anos desde o último evento de um ciclo, que tem uma recorrência média de 243 anos. É claro que os intervalos de recorrência são baseados em valores médios, e 10 pode ser a média, de 9 e 11, mas também de 2 e 18. Mais recentemente, geólogos previram uma chance de 37% de um evento de magnitude 8,2 ocorrer dentro de 50 anos, e uma chance de 10 a 15% de que toda a zona de subducção de Cascadia possa entrar em colapso, com um evento de magnitude 9,2 dentro do mesmo período. Chegará um momento em que os movimentos de compressão das placas se tornarão impossíveis de sustentar estaticamente, e será nesse momento que a placa norte-americana saltará como uma mola. Depois disso, só podemos imaginar o que acontecerá. Um terremoto de magnitude superior a 9 abalará todo o cinturão do Pacífico, ao longo da zona de subsidência. As ondas sísmicas chegarão primeiro à costa, com magnitude entre 7 e 8. Toda a borda noroeste do continente da Califórnia ao Canadá afundará pelo menos 2 metros, e se moverá de 10 a 30 metros para o oeste. Esse abalo severo desmoronará edifícios mais antigos, desabará pontes, causará deslizamentos de terra, e desencadeará a chamada liquefação do solo, um fenômeno pelo qual o solo sólido se torna quase líquido, destruindo tudo acima dele. Parte desse deslocamento ocorrerá abaixo do nível do mar, o que movimentará uma quantidade colossal de água. A onda de superfície resultante subirá, formando uma grande colina, e então entrará em colapso. Um lado avançará para o oeste, em direção ao Japão. O outro seguirá para o leste, em uma parede líquida que se estende por 1.000 quilômetros, e atingirá a costa noroeste, em média, 15 minutos após o início do terremoto, dando às pessoas muito pouco tempo para escapar para terrenos mais altos. As ondas podem chegar a ter 9 a 12 metros de altura, mas alguns modelos sugerem que podem atingir até 30 metros, e em muitas partes da costa, estender-se até 20 quilômetros para o interior. No nordeste do Pacífico, a área de impacto cobre aproximadamente 360.000 km², uma área que abriga grandes cidades como Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salem, a capital do Oregon, Olympia, a capital do estado de Washington, é onde vivem atualmente cerca de 7 milhões de pessoas. Quando ocorrer a próxima grande ruptura,
essa região sofrerá o pior desastre natural da história da América do Norte. Foi o terremoto no Haiti de 2010, que causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Em comparação, cerca de 3 mil pessoas morreram no terremoto de 1906 em São Francisco. Cerca de 2 mil morreram devido ao furacão Katrina, e quase 300 em 2012, devido ao furacão Sandy. As previsões sombrias para o realmente grande, em Cascadia, sugerem em vez disso que o terremoto e o tsunami matarão cerca de 20 mil pessoas, ferirão 40 mil, e deslocarão pelo menos 2 milhões de evacuados durante vários meses. Esses números podem parecer quase reconfortantes, em comparação com a carnificina provocada por terremotos, em áreas muito mais densamente povoadas do mundo. Então, pode-se perguntar, estaremos então à mercê desses eventos sem podermos fazer nada para combatê-los? Quando há 40 anos, ficou claro que mais cedo ou mais tarde, teríamos que lidar com o despertar da falha de Cascadia, estávamos longe de ter uma ideia do quanto poderia ser feito para amortecer o impacto do tsunami. Essa inércia persistiu até 2004, quando o tsunami que atingiu Sumatra, convenceu as autoridades locais e governamentais dos Estados Unidos a implementar um sofisticado sistema de defesa, baseado na detecção por satélite em tempo real, até mesmo das menores mudanças no nível do mar. Para as costas dos Estados Unidos e do Canadá, os cientistas do Centro de Alerta, agora são geralmente capazes de emitir as primeiras mensagens de alerta, dentro de 5 minutos, após um terremoto, garantindo assim no caso da falha de Cascadia, um aviso para a população de cerca de 25 minutos. Não muito, mas não esqueçamos que não estamos falando de qualquer evento catastrófico, mas do realmente grande. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei, e se inscrever. Valeu e até o próximo vídeo, tchau.